Primeiramente, bom dia a todos. Com a finalidade de acrescer e orientar muitas pessoas que passam por situações nessa pandemia de problemas em suas relações contratuais de consumo, como por exemplo em relação à questão do pagamento dos aluguéis, o pagamento de contratos de financiamento, é, enfim, é, todo, até os contratos comuns de luz, gás, telefonia, etc. As pessoas, principalmente nos contratos de valor mais elevado, de longa duração, como a aquisição da casa própria, pelo sistema financeiro de habitação, tudo. Primeiro ponto a ser observado: o consumidor nessa situação, perda de emprego, perda de renda, quarentena, o que ele pode fazer? Bom, simplesmente ele pode chegar. O que eu recomendo é que ele sempre faça um acordo juntamente com o seu credor, para que ele possa renegociar a dívida chamada novação. Isso eu estou falando em uma relação de consumo. Me apresento aqui como advogado, membro da OAB, ex-palestrante da Escola Superior de Advocacia da OAB aqui do Rio de Janeiro, militante das áreas civil e criminal, atuante também nas áreas de responsabilidade civil, consumidor, família, etc. Enfim, o que pode ser feito? Em uma relação de consumo, por exemplo, que você tenha um contrato que no meio do caminho, no meio da execução do contrato, a pessoa perde o emprego, perde sua renda pela quarentena, por exemplo, que é o período que nós estamos vivendo, ela tem o direito de negociar e tem o direito, inclusive, de sustar os efeitos do contrato, não pagando uma multa rescisória, pela chamada teoria da imprevisão, pela força maior que surgiu, que foi uma ordem governamental da pessoa ter os seus serviços, a sua renda reduzida, e, para tanto, as incorporadoras, as imobiliárias, elas têm que ter, e os proprietários de imóveis, eles têm que ter uma questão de bom senso no sentido de aceitar a negociação. Como contratos escolares também, por exemplo, o consumidor ele pode chegar e pedir a negociar esses valores desses contratos, já que ele teve uma queda da sua renda, não por sua vontade, ele teve uma queda da sua renda em relação a um fato maior, que é a força maior, que é a doença, a pandemia, né? Fazer uma redundância aqui, uma pandemia mundial, é uma pandemia mundial. Então, por exemplo, ele renegocia para não pagar a multa contratual, seja de contratos de escola, de mensalidades escolares, sejam de contratos de aquisição de imóveis, sejam em contratos de locação, então comercial ou residencial. Então ele tem esse direito. Ele tem esse direito. Lógico que o credor não é obrigado a aceitar. Porém, se ele ingressar em juízo dizendo, alegando e provando, por fato é notório, que houve uma redução, um encerramento de sua renda em relação à pandemia, ele tem esse direito, inclusive, de rescindir esse contrato. Porque o que vai ser cobrado de uma pessoa que foi forçada a deixar de trabalhar, deixar de ter renda em função
de uma força maior. Então, é a chamada teoria da onerosidade excessiva. É uma das teorias que podem ser alegadas, que o contrato ficou excessivamente oneroso e que ele pode ser resolvido, ou seja, encerrado. Não existe a diferença entre resolução, resilição e rescisão de contrato. Resilição é o rompimento do contrato de forma amigável. Rescisão é o rompimento culposo de um contrato. E resolução é um rompimento em função de uma força maior, que não a rescisão enseja o dever de pagar multa contratual e a resolução não. A resilição também não, porque é amigável. As duas partes cederam, chegam a um acordo, que é o que eu recomendo como advogado, e, portanto, é o que o bom senso manda nessas horas. Muito bem. Quanto a contratos imobiliários em relações de consumo, esses contratos imobiliários, independentemente da questão de pandemia ou não, a primeira questão já foi arrematada, que ela pode ser negociada. Mas digamos que o consumidor não teve perda na sua renda. Muitas imobiliárias, muitas incorporadoras, construtoras, elas têm um mau hábito, malveso, de fazer com que, de estipular prazo variável para a entrega do imóvel. O que significa isso? Eles colocam em uma de suas cláusulas que eles vão entregar o imóvel no período entre de 1 a 6 meses, a contar, por exemplo, de janeiro de 2020. Essa cláusula ela é nula de pleno direito, porque ela deixa ao arbítrio de uma das partes o estabelecimento de uma condição, quer dizer, o consumidor ele vai pagar no prazo correto, e a imobiliária vai, ou a construtora, ou a incorporadora, entrega quando puder. Isso é absolutamente ilegal, ainda levando-se em conta que o Superior Tribunal de Justiça entende que as imobiliárias, as incorporadoras, seja no caso de aluguéis, todas elas se submetem ao Código de Defesa do Consumidor. Mas seja no caso de aluguéis, o dono de um imóvel e o inquilino, eles recebem os serviços como consumidores de uma imobiliária. Então essa imobiliária ela tem que prestar o serviço e ela está submetida a um regime mais rígido de controle, que é o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, todo tipo de falha do serviço, de responsabilidade civil, ela tem que ser indenizada. A pessoa tem que ser indenizada e para isso ela tem, dependendo do valor do contrato, juizados especiais cíveis, que até 20 salários mínimos ela não precisa de advogado, causas que não tenham complexidade, sem perícia, etc. Só a questão documental, prova testemunhal. E no caso de causas que levam acima de 20 salários mínimos e até 40 salários mínimos, ela pode ajuizar ação nos juizados especiais cíveis estaduais, se a ação for entre particulares e não envolver entes públicos. Por exemplo, se envolver uma empresa pública, a Caixa Econômica Federal, aí a ação ela é movida na Justiça Federal e até 20 salários mínimos a pessoa não precisa de advogado. Acima disso, ela tem que ir com o advogado ou o defensor público, que também o que vale para causas acima de 20 salários mínimos nos juizados especiais cíveis, antigos juizados, tribunais de pequenas causas, ou juizados de pequenas causas, como é alardeado por aí, e ingressar com as suas respectivas ações. No caso, pela falha de serviço, ela pede a indenização, ou então a ação de resolução de contrato, por onerosidade excessiva, por força maior.
em função da pandemia. Enfim, só assim, esse vídeo tem um caráter ilustrativo, educativo, orientador, esclarecedor, que visa principalmente dar o norte para as pessoas que se encontram, além do estresse da doença, além do estresse das ações governamentais, além do estresse político, ainda tem que se ver às voltas com questões ligadas aos seus direitos, que muitas vezes são vilipendiados. Portanto, desejo boa noite para todos, saúde para todos e nesse caso cuidem-se, se puderem não saiam de casa, saiam por o essencial, aceitem as recomendações das autoridades sanitárias, apesar de muito conflitantes. O básico já foi muito bem entendido por todos e, como de costume, uns beijos para todos. Deixo um beijo para a Vânia Alegre, para o Ricardo, nossos amigos, e para Celeste Maria, também, pessoas que eu dedico esse vídeo para dar realmente nortes e orientações para todos que precisam nesses períodos mais difíceis que nós estamos enfrentando. Ok? Desejo a todos boa noite e que fiquem com Deus. Vamos sair dessa, vamos passar por essa. Tudo passa.